Talvez esteja na hora de desvelar os mistérios do Egito. Episódio 4 – Geometria estelar. Os egiptólogos tradicionais irão dizer que as pirâmides são tumbas erguidas para glorificar a morte dos faraós. Será mesmo? Essa história surgiu através do historiador grego Heródoto, que viveu 2500 anos atrás. Ainda não está claro se Heródoto realmente esteve no Egito ou pegou essas informações de Hecateu de Mileto, outro historiador grego que esteve no Egito 50 anos antes de Heródoto. Heródoto nos diz que sacerdotes do Egito lhe contaram que a Grande Pirâmide foi construída pelo faraó Quéops e que sua construção levou aproximadamente 20 anos. Quando Heródoto colheu essas informações, a dinastia do faraó Quéops já estava 2000 anos distante de seu tempo. Além disso, na época de Heródoto, o Egito já há muito estava governado pelos persas, e os sacerdotes que passaram as informações para Heródoto eram persas. A verdade é que as pessoas da época de Heródoto sabiam tanto sobre as pirâmides quanto nós. Se mesmo assim acreditarmos nos relatos dos sacerdotes persas egípcios, que disseram a Heródoto que a Grande Pirâmide levou 20 anos para ser construída, ainda assim teríamos um problema de logística. Para que essa história funcionasse, teríamos que calcular o quão rápido você teria que empilhar os blocos de pedra. Se considerássemos 7 dias por semana, 12 horas por dia, 365 dias ao ano, ao longo de 20 anos, os egípcios teriam que colocar cada pedra em sua posição em 2 minutos. Porém, se eles trabalhavam só 3 meses quando esperavam a cheia do Nilo, como relata Heródoto, eles teriam então que empilhar os blocos a cada 2 segundos. A matemática não mente e, sem dúvida, a teoria vigente, baseada em Heródoto, é um absurdo. Ainda mais se levarmos em conta que os construtores eram camponeses que misteriosamente tinham habilidades fenomenais em construção e que ainda por cima só disponibilizavam de equipamentos rústicos como cordas e cinzéis de cobre. Então, quem foram os construtores desse incrível monumento? Talvez nunca saberemos, mas um bom começo talvez seja fazer o que os nossos ancestrais nos indicam: olharmos para as estrelas. O pesquisador italiano Varsili Droge, em seu livro de 95, O Código do Pensamento Ancestral Universal, aponta para a existência de surpreendentes alinhamentos estelares e a íntima relação com a pirâmide de Gizé. Ele indica que a partir da estrela Sirius, a mais brilhante das estrelas da abóbada celeste, podemos traçar uma linha imaginária cortando incrivelmente as 3 estrelas do cinturão de Órion, encostando em Aldebaran e prosseguindo até as Pleiades na constelação de Touro. Essas estrelas sempre estiveram em posição de destaque nas civilizações antigas e em suas mitologias. Varsili prossegue, dessa vez dando ênfase aos alinhamentos geométricos envolvendo a brilhante Sirius, que ele chama de eixo do céu, e a constelação de Órion. Ele mostra que é possível, a partir de Sirius, traçar linhas retas passando por todas as principais estrelas de Órion, criando um leque de 7 linhas praticamente equidistantes, sendo que a linha central, ou eixo, atravessa incrivelmente as 3 estrelas do cinturão de Órion. Varsili compara esses alinhamentos com um projetor de cinema de proporções literalmente astronômicas, e continua dizendo que as 7 linhas traçadas a partir de Sirius aludem às 7 cores do espectro de luz, que também é uma projeção. O prisma que realiza a difração da luz nada mais é que um cristal piramidal.
Quando se vai ao Egito, podemos ver em todos os templos algumas figuras do faraó usando a saia faraônica. Uma espécie de saia pontuda, muito comum em suas representações desenhadas ou talhadas nas paredes dos templos. Essa saia esconde, na realidade, uma pirâmide com linhas traçadas diagonalmente, justamente o que se espera ver quando um prisma piramidal causa difração da luz nas 7 cores do espectro. Esse simbolismo oculto é chamado de artemática, um tipo de matemática geométrica oculta em imagens cerimoniais idealizadas pelos sacerdotes egípcios, com o intuito de passar adiante o conhecimento de forma secreta, para que apenas iniciados nos mistérios conseguissem decifrar seus verdadeiros sentidos. Muito interessante é o ângulo de projeção siríaca de 44 graus, que representaria o ângulo da ponta de um triângulo isósceles, com propriedades especiais. O triângulo isósceles é o famoso triângulo que surge na interseção de 2 círculos. Essa forma é conhecida desde a antiguidade e é chamada de Vesica Piscis, a forma inicial da flor da vida. A palavra morte não existia na língua egípcia. Eles chamavam a morte de algo como passagem para a luz ou caminho para a luz. Para eles, a morte não existia, apenas era uma mudança para outra vida. Sabendo disso e desvendando a artemática oculta da saia faraônica, é plausível que os antigos acreditavam ser possível que na hora da morte, o espírito do moribundo saía do seu estado temporário espectral manifesto em 7 chakras em suas respectivas cores no mundo físico e retornava para sua casa celeste através do portal astral.